de olho aberto, repetindo em voz audível. Diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, reconheço que os meus antepassados deixaram um legado de bênção pelo que de bom fizeram. Mas também reconheço que no que desobedeceram a tua palavra e fizeram o que o Senhor disse para não fazer, também deixaram um legado de maldição. E quero nesta noite, fiado na tua palavra, no livro de Levítico, onde está escrito que se confessássemos as nossas iniquidades e as iniquidades dos nossos pais, o Senhor mudaria a nossa história. Estamos aqui para isso, Pai. Confessar as iniquidades dos nossos antepassados. E pedimos ao Senhor que receba no teu trono de graça as nossas confissões. Diga primeiramente: eu confesso os pecados de idolatria dos meus antepassados. A tua palavra diz: não farás para ti imagens de escultura, não adorarás, não lhes darás culto. E eles fizeram isso, Pai. Não apenas fizeram cultos a imagens, não apenas adoraram ídolos, mas consagraram filhos, deram o nome dos ídolos aos filhos, afrontando o Senhor. Mas eu reconheço esse pecado, e reconhecendo esse pecado, eu renuncio à herança que decorreu desse pecado, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram com a herança saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu reconheço os pecados de roubo e furto, apropriação indébita, lesão patrimonial, fraude, prejuízo a terceiros, praticados pelos meus antepassados. Está escrito na tua palavra: não furtarás. Também está escrito que o Senhor odeia a iniquidade do roubo, e pelo pecado deles foi construída uma herança de perdas financeiras para a minha vida. Mas eu renuncio à herança, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos roubadores, devoradores, migradores, cortadores saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu reconheço os pecados de promiscuidade praticados pelos meus antepassados. A tua palavra diz que só tem um leito bendito, é o leito do matrimônio, sem mácula. Na tua palavra está escrito: não adulterarás. E eu reconheço que desonraram os seus corpos, desonraram suas famílias, geraram filhos em leitos de promiscuidade, juntaram-se em prostituição. E reconheço que por causa desse pecado foi construída uma herança maligna de promiscuidade
para a minha vida, mas eu renuncio a ela. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que esses demônios saiam da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu reconheço os pecados de vícios dos meus antepassados, contaminaram os seus corpos. A tua palavra diz que não apenas a alma e o espírito, mas também o corpo tem que ser conservado íntegro e irrepreensível. Não obedecer ao Senhor. E por causa disso, construir uma herança maligna de vícios para os descendentes. Renuncio a essa herança. E na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno que os espíritos de vício saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu reconheço os pecados de derramamento de sangue praticados pelos meus antepassados, homicídios, abortos, violência doméstica, maus tratos de escravos, e reconheço que por causa do sangue derramado, a herança maligna foi deixada para a minha vida. Renuncio a ela. E na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno agora que os espíritos de morte que trazem doenças graves, acidentes, perdas de órgãos, saiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Diga: da mesma forma, eu renuncio aos pecados de ocultismo praticados pelos meus antepassados. O Senhor disse na tua palavra que não deveria haver no meio do teu povo quem consultasse feiticeiros, necromantes e tudo aquilo que é contato com espíritos imundos. Mas eles fizeram isso, cultuaram demônios, fizeram oferendas, fizeram pedidos, e por causa disso, eu reconheço que uma herança maligna de enfermidades na cabeça e no pescoço foi liberada para a minha vida. Mas eu renuncio a ela. E na autoridade que há no nome de Jesus, ordeno que esses espíritos imundos saiam agora da minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga: eu os proíbo de agirem na vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Amém.